Tem um livro que eu li, que é mais da sua área, eu imagino, Eslen, que era o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely. E lá ele falava sobre uma pesquisa onde o pessoal era forçado a responder algumas perguntas, primeiro de maneira normal e depois com um lápis entre os dentes para simular um sorriso. E ele mostrou que as respostas, quando as pessoas eram forçadas a sorrir, eram mais positivas. E você citou o budismo. E muita coisa do budismo você encontra também na filosofia estoica. Essa questão do foco no presente, né, de busca da virtude. E lendo Sêneca, que é o meu autor preferido dentro do estoicismo, porque ele é muito didático, é muito fácil de ler. Você não faz um momento Sêneca, né? Pois é, tenho que compensar. Mas o Sêneca, ele falava, né, sobre a ira, como é que você faz para acalmar uma pessoa irada ou você mesmo se acalmar naquele momento, porque os estoicos, eles têm um conceito de apatia, e não é apático do tipo, sabe, deixar as coisas acontecerem. Não é indiferente. Exatamente, é um apático do tipo, você não vai ficar nem muito feliz, nem muito triste com os acontecimentos da vida, porque a vida é isso que tá acontecendo, e você tem que amar o destino, seja ele qual for. Mas aí ele falava, você tá muito irado, como é que você faz para deixar de ficar irado, né? Começa a se forçar a imaginar um outro cenário, até a sorrir, por exemplo, porque as disposições internas se adequam às externas. Aí quando eu li o Dan Ariely, eu falei, caramba, é a mesma coisa que ele tá falando aqui, e o cara falava isso no século I, né? Ou seja, por mais que ele mostre através de pesquisa hoje, era algo meio óbvio. E eu queria também pegar esse ponto do hábito que a gente citou aqui, porque a gente falou... Deixa eu só completar. De vez em quando eu falo lá no Instagram, o pessoal dá risada, mas é um exercício muito legal, que eu falo, gente, assiste à noite meme. 20 minutos de meme como exercício. Porque você vai rir e aí você vai ser uma pessoa mais... Você vai exercitar o sorriso, né? Porque até isso a gente também ajuda você a ficar mais feliz, mais pra cima. Eu acho que eu sou uma pessoa mais pra cima porque eu sorrio mais. E eu faço isso forçadamente às vezes. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu sorrio mesmo. Mas antigamente, tipo, e se eu vou lá, eu sorrio. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Você é mais pra cima porque sorri mais, ou você sorri mais porque é mais pra cima? É meio que um ciclo. É um ciclo. Mas vocês falaram de coisas muito importantes. Você falou de estoicismo. Eu vou te contar uma historinha sensacional. Diga. Pelo menos eu achei sensacional. E você falou de ambiente, Malu. Você cria o ambiente. Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava para eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir. Ficava imaginando. Porque eu ficava pensando. Ele ficava te deixando nervoso. Eu ficava dialogando com ele. E aí, no livro tá blá, 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 blá. E eu me lembrava alguma coisa que eu queria estudar. E isso atrapalhava meu sono. Bom, eu tirei, e aí o que eu fiz? Eu montei o meu escritório do jeito que a biblioteca, eu fico sempre de olho para ela. O que acontece? Eu criei uma âncora, então às vezes o paciente está falando comigo, ele tem um diagnóstico, eu olho para o livro, tá no capítulo 5 do livro do Lúcio Vilar, assim, assado. E é muito esquisito isso, porque aí você puxa isso, a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir, você começa a ver o resumo que você fez e não sei o quê. E veja que a questão da dominação do ambiente, de você trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma uma coisa positiva em negativa. Sim. E transforma uma coisa negativa em positiva também. Do estoicismo. Cara, eu acho taxista fenomenal. Eu adoro conversar com taxista. Existe ambiente mais tóxico do que trânsito? É um inferno. É bem ruim. Bem ruim. Principalmente numa grande cidade. Então, para você manter a sua sanidade mental, cara, você tem que ser muito bom. Você tem que ter princípios muito rígidos. Eu tava voltando do aeroporto um dia, seu Carlos. Boa pessoa, a gente tava conversando, papapá, e o seu Carlos contando a vida dele, eu escutando. E eu acho taxista muito curioso, né? Porque o pessoal da neurociência que estuda memória, por exemplo, mostra que os profissionais que têm maior memória são os taxistas. Tem um estudo sobre Londres, né? Exatamente. Exatamente. Eles são os que têm o maior hipocampo e mais funcionante. Porque ele tem que lembrar o nome da rua, onde ela fica, como chegar nela, né? Qual a mão. Um adendo. Aqueles que foram aprovados na prova. Exatamente. Os que não estudaram, o cérebro não mudou. Mostrando pra galera que quando você foca e estuda, o seu cérebro muda. Exatamente. Perfeito. Ai, como é bom fazer podcast com ele. Vamos fazer um Ellencast. E aí, de repente, cara, passou um motoqueiro voando, cortando todo mundo. E o seu Carlos, ele tava
trocando de faixa, com sinal, e assim, como você imaginaria que um seu Carlos faria. Deu sinal, 3 segundos, começou a virar devagar. E, o motoqueiro passou voando e lambeu o carro dele. Depois o motoqueiro voltou. Começou a falar absurdo. Quem que você tá pensando que você é? O que você tá querendo fazer? Aí ele pegou, abaixou a janela e falou assim, e você? O que você tá querendo fazer que as pessoas na sua casa que te amam estão te esperando? Caralho, quebrou o carro. O motoqueiro, ele olhou pra cara dele, foi uma coisa assim, que foi tipo um choque na cabeça do cara, assim. E o seu Carlos continuou olhando pra ele, olhando pro trânsito, olhando pra ele, olhando pro trânsito. O motoqueiro não sabia o que falar. Ele pegou, tirou a motoca dele, e em vez de passar e sair correndo, ele desacelerou e foi mais devagar. E quando a gente olha o que é a sabedoria das pessoas que estão... eu acredito até que se recriando para conseguir viver num ambiente de estresse extremamente tóxico e conseguir sobreviver a ele, e não só sobreviver, mas conseguir subjugá-lo, né, para você conseguir ser feliz. Imagina você chegar com essa carga em casa, ou então você sair para trabalhar e falar, putz, eu vou ter que aguentar aquilo lá. Cara, elas têm muita coisa para te ensinar no sentido crítico de você lidar, por exemplo, com a sua raiva, de você lidar com a sua ira. E não é à toa que a gente estava falando disso e que a gente falou do Daniel Kahneman, né? Que ele fala o quê? Ele fala para você transportar o que são as suas atitudes antes de você tomar, né, uma coisa reptiliana, amidaliana, que nem um crocodilo, que quando você põe a mão na boca ele morde, você jogar para o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, você simular aquilo. Simula antes. Peraí, o que eu vou fazer aqui? Né? Será que o resultado é esse mesmo que você quer? Porque dentro do conceito de alta performance, que nem a gente estava falando, não é o que você consegue fazer, é o resultado que você obtém. Alta performance é resultado. Então, como a gente está muito acostumado em falar em meios, né, principalmente na medicina, o importante é o meio, a gente não domina o resultado. A obrigação do médico é dar o melhor meio possível. Né? A gente não consegue controlar ainda a vida humana, falar você vai morrer, você vai viver, eu garanto que você vai sobreviver. A gente às vezes lida emocionalmente com isso, mas racionalmente você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Você pode ser o melhor médico do mundo, né? Então você tem que oferecer meios. Mas quando a gente fala de alta performance, a gente está falando em resultados. E o resultado nem sempre é aquilo que você imagina frente àquilo que você pode colocar nele na sua produção. E quando você escolhe os meios adequados, aí vem o estoicismo, vem a virtude, vem a concentração, vem a sabedoria, é que você consegue oferecer resultados melhores. Mas comparados a quê? Comparado ao quanto aquilo se adequa a você. Nem sempre aquilo que a gente quer também é o que é melhor pra gente. E quando a gente usa os meios corretos, pelo menos eu acredito que o resultado ele sai mais adequado às suas necessidades, ainda que você não seja capaz de reconhecer no primeiro momento. Quando você vai ver também, isso é interessante, porque é difícil, assim, tem algumas pessoas que se preocupam em entender a alta performance. Normalmente a alta performance ela é mensurada na parte de físico, porque é uma mensuração mais objetiva. Então, é visual, né? Você mensura ali o tempo que o cara levou para fazer tantos metros e tal. Então é um indicativo mais preciso. Mas alta performance na vida, em empresa, em cenários de relacionamento e tudo mais, parece que ser a pessoa mais inteligente não prediz isso. Parece que ser o que tem maior controle emocional prediz. Concordo. Então a pessoa que quer ter algum tipo de auto performance ou quer buscar uma auto performance, parece interessante que ela tenha um córtex pré-frontal, ventromedial principalmente, e dorsolateral bastante avantajado, bastante usado. Tem uma série de estudos mostrando que pessoas que têm uma maior tendência de serem presas, pessoas que têm uma maior tendência de cometerem delitos, normalmente você vai avaliar a funcionalidade das funções executivas do córtex pré-frontal, elas estão um pouco mais reduzidas, seja lá qual for o motivo, lesão, acidente, enfim. E quando você vai ver pessoas que têm um certo grau de racionalidade, capacidade de simular a situação e tomar decisões que não sejam de forma impulsiva,
são pessoas que tendem a ter algum tipo de traquejo e flexibilidade em lidar com situações que podem potencializar o alcance dela dentro de um tipo de tarefa. Eu acho que um exemplo ótimo para isso é a internet. Se você for uma pessoa que for muito emocionada, você não sobrevive na internet. Não.